já passei por todas essas pragas que ele mandou e eu ainda estou aqui, de pé, porque eu estou protegido pelos meus deuses. Imagina, sabe que deuses que eram? Aqueles deuses que não falam, que não ouvem, que não veem, aquelas estátuas de pedra. Tudo para eles era Deus. O próprio rio Nilo era Deus. O sol era Deus. Tinha estátua do sol, tinha estátua da lua, tinha estátua do touro, que representava os animais, mas eram vazias. Ele falou assim, eu estou protegido, porque eu estou aqui, eu estou em pé aqui, né? E o Egito segue a sua vida. Bom, veio então a sexta praga, as úlceras. Úlceras, meninos, meninas, são aquelas feridas enormes, sabe? Que sangram, que ficam em carne viva, que cheiram mal e são muito doloridas, muito doloridas. Eu já tive a oportunidade de ver pessoas assim e é terrível. Mesmo enfaixadas, tudo, elas mancham de pus e aquilo cheira muito forte, queima, dói muito. Bom, sétima praga, a chuva de pedras. Vocês imaginam, qualquer chuvinha aí que dá aqueles relâmpagos, aqueles trovões, a gente morre de medo, né? Eu, principalmente. Eu desligo tudo, vou para dentro de casa, fico bem quietinha, porque eu tenho muito medo. Então, teve essa chuva de pedra e muitos relâmpagos, muitos trovões. Só pelo barulho dos trovões e dos relâmpagos, eles já se amedrontaram. Mas quando começou a cair a chuva, gente, foi uma destruição só. Porque matou pessoas, as estátuas foram para o chão, destruiu casas. Pensa que o faraó chamou Moisés? Não chamou Moisés. Depois veio a oitava praga, que foi a dos gafanhotos. Vocês imaginam um monte de gafanhoto invadindo, assim como as rãs, né? Praças, casas, palácios, foram lá para o campo, destruíram todo o campo onde eles tinham grandes plantações de trigo. Agora, uma coisa que vocês ainda não sabem. Lá onde ficavam o povo de Israel, as pragas não atingiam, não chegavam lá. Nós sabemos que o povo de Israel sempre foi a menina dos olhos de Jesus. Eles eram protegidos. Eles estavam ali assegurados por Deus. Depois dos gafanhotos, veio a nona praga. Eles tinham muito medo de escuro. A lua também era um deus para eles. E essa nona praga foi uma nuvem, uma grande nuvem de escuridão que pousou sobre o palácio e sobre onde estavam todos os egípcios. Eles não conseguiam acender os candeeiros à noite. Eles iam acender, vinha um vento e apagava, não pegava fogo. Eles ficaram 3 dias e 3 noites nessa escuridão. E eles não estavam acostumados com a escuridão, porque no palácio, durante toda a noite, ficavam tochas acesas por todos os lugares. Então foi um terror para eles aquilo. Só que, quando eles olhavam lá para o lado, aonde o povo de Israel estavam acampados, nas suas cabanas, nas suas barracas, lá havia luz, havia fogueiras, os candeeiros estavam acesos. Em compensação, o povo de Israel, quando olhava lá para o lado do palácio, estava tudo absolutamente escuros. Antes de vir a 10ª praga, que essa foi a pior de todas, com certeza, Moisés foi para o palácio e foi falar com o faraó e disse, olha, agora vai vir a 10ª praga. Ramsés, libera o povo, porque essa praga que vai vir vai ser mortal. Ela vai atingir todas as famílias do Egito e vai atingir a sua família. Moisés falou de uma maneira que todos iam morrer. Mas o faraó, com aquele coração duro, porque a gente sabia que tudo estava debaixo de um plano, né? Deus estava à
frente de tudo, controle de todas as coisas, como ele sempre teve até nos dias de hoje. Ele não cedeu. Moisés voltou, reuniu o povo e falou, ele não liberou a gente para ir embora. E o povo ficou, triste, e todos se aquietaram, foram para suas casas. Só que Deus chamou Moisés para conversar. Aí quando Moisés ouviu a voz de Deus, Moisés foi falar com Deus, se encontrar com Deus, e Deus disse assim, Moisés, agora vai vir a 10ª praga. Então, você vai reunir o povo, vão pegar os carneirinhos e as ovelhinhas, vão aspirar, tirar esse sangue desses animais, distribua esse sangue entre aquelas pessoas que não têm, inclusive os egípcios, sim, porque muitos se converteram. Diante de todos esses sinais que Deus estava mandando, muitos egípcios se converteram. Só lá no palácio que o povo estava duro, firme. E disse o seguinte, você pega esse sangue, passe nos umbrais das portas de todo o povo de Israel e daqueles que se converteram e daqueles que sabem que eu sou o Deus de Israel, o Deus poderoso e Deus poderoso e soberano. E Moisés obedeceu a Deus. Ele reuniu o povo, pegou os animais, tirou o sangue, distribuiu, passaram nos umbrais, e num determinado dia, eles se reuniram todos dentro de suas casas, não podia sair. Nesse dia teve uma refeição especial. Teve o pão sem fermento, que tem um significado. Tinha a erva amarga era para lembrar todos esses anos de sofrimento que eles tiveram ali no Egito. Nesse dia eles deveriam fazer essa refeição, todos juntos. Os egípcios que quisessem ficar junto com o povo de Israel também foram convidados e não deveriam sair de casa. E nesta noite, o anjo da morte apareceu. Eles ouviram alguns movimentos diferentes do lado de fora das casas. Mas Deus falou, ninguém sai. Aonde tiver a marca do cordeiro, o anjo da morte não vai entrar. Mas aonde não tiver a marca do cordeiro, ele vai entrar. E vai matar todos os primogênitos da família e seus animais também. E assim aconteceu. Enquanto o povo de Israel estavam lá reunidos, de repente eles ouviram gritos de horror, de dor. E houve uma grande comoção entre eles. E eles puderam perceber que esses gritos vinham lá do palácio, lá aonde estavam os egípcios. E eles puderam saber que o Deus de Israel é soberano. Por que Deus mandou todas essas pragas? Porque Deus queria revelar ao povo o seu poder. Deus queria revelar para o povo a sua grandeza, a sua soberania. Nos dias de hoje e todos os dias. Mas para isso, nós temos que obedecer a palavra. E aconteceu, meninos, meninas, que o filho do faraó também morreu. Nenhum daqueles deuses, toda aquela segurança, todos aqueles guardas contiveram o anjo da morte. Nesse dia, o faraó amoleceu o seu coração. Chamou Moisés
Moisés foi até a presença do faraó e ele disse a Moisés: Moisés, pega seu povo e vão embora. E assim Moisés fez. O povo já estava praticamente com tudo arrumado, né? E saíram em busca da terra prometida. Só que teve um detalhe. O faraó se arrependeu alguns dias depois. Ajuntou o seu exército e foi atrás de Moisés. Porque a rainha queria vingança. Chamou o faraó de fraco para um faraó. E falou, você vai atrás desse povo e mate todos. Eu quero vingança. E aí é uma outra história, uma outra parte da história, aonde vocês vão conhecer um outro milagre maravilhoso de Deus. E a gente vai se encontrar da próxima vez para poder estar continuando essa história, tá bom? Espero que vocês gostarem. Fica com Deus. Até a próxima.